É com muita honra que eu recebi o convite para coordenar uma mesa com pessoas tão expoentes da endocrinologia nacional. Meu amigo João Eduardo e a doutora Andresa Soares. Eu me chamo Raimundo Sotero de Menezes Filho, sou atual presidente da Sociedade Médica de Sergipe, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional de Sergipe, membro do European Society of Endocrinology, presidente da Associação Sergipana de Proteção Diabética, membro da Academia Sergipana de Medicina, delegado da Sociedade Brasileira de Diabetes, na Associação Latino-Americana de Diabetes Alares. E, no momento, com grande honra para coordenar essa mesa. Professor Dr. João Eduardo Nunes Salles, diretor do Departamento de Medicina do Hospital Central da Santa Casa de São Paulo. Professor adjunto e coordenador da disciplina de endocrinologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes 2024-2026. Com vocês, professor João Eduardo. Muito obrigado. Eu só vou trocar a aula aqui. Eu mandei errado para você, Andrés. Só vou trocar a aula aqui rapidamente, mas eu queria inicialmente agradecer muito à Associação Médica Brasileira pelo convite, né, em meu nome e em nome da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que faz parte da AMB. Bom, então, mais uma vez, agradecer muito a AMB pelo convite, professor Doss, professor Fernando Talo, né, dizer que a AMB faz esse congresso que é extremamente importante para a gente trazer, e os temas que são muito importantes para a gente entender sobre duas doenças extremamente graves, o diabetes tipo 2 e a obesidade. E é muito importante a gente destacar que a obesidade é uma doença que não é de exclusividade do endocrinologista. O médico pode tratar a obesidade, mas ele precisa entender que a obesidade é uma doença, e é uma doença que a gente tem que tratar de forma muito, muito adequada, porque isso é que vai fazer a diferença da gente, prevenindo a obesidade, conseguir prevenir as outras 195 doenças que a obesidade traz. Bom, então acho que a primeira coisa para que todo médico seja capaz de tratar a obesidade, é entender a obesidade como doença e não como desvio de caráter. Se a gente conseguir entender isso, tá ótimo. Só que a gente não aprendeu isso na faculdade, né? Na faculdade a gente aprendeu que obesidade existe porque alguém come demais. E se ele come demais e não faz atividade física, se ele fizer atividade física e comer menos, ele vai emagrecer. Então, essa primeira abordagem da obesidade, como simplesmente vá mudar seu estilo de vida, ela vem caindo em desuso. A gente precisa entender que uma vez que a gente detecta a obesidade e a obesidade está levando a outras doenças, é importante a gente tratar a obesidade seriamente. E como é que eu vou saber que a obesidade pode levar a doenças, né? O IMC é um marcador epidemiológico, mas o marcador mais importante que a gente tem é a circunferência abdominal. Então, o IMC é importante para o Vigitel, o IMC é importante para o Ministério da Saúde, o IMC é importante para a gente identificar o número de pacientes com obesidade. Mas a circunferência abdominal é importante para a gente entender quem é o paciente de risco. Esse paciente tem muito mais riscos, principalmente o paciente com obesidade visceral. Ou seja, maior circunferência abdominal com pouco quadril. Tá? E aqui a gente vê, quando a gente avalia o IMC, quanto mais alto o IMC e a curva de mortalidade, vejam, senhores, que ela é flat. Agora, quando a gente avalia pela circunferência abdominal, né, aqui, por exemplo, em mulheres, né, a gente avalia 80, 88, vejam que o aumento é exponencial depois da circunferência abdominal de 88. Então, vamos entender, circunferência abdominal é importante, 80 centímetros para mulher, 94 centímetros para homem. Tá? Isso é fundamental para a gente entender sobre tudo isso. E o outro problema é justamente a capacidade que o nosso organismo tem de estocar tecido adiposo.
quanto maior é a quantidade de tecido adiposo que a gente consegue estocar, menor é o risco da gente fazer tecido adiposo ectópico. O que é tecido adiposo ectópico? É a presença de gordura no fígado, é a presença de gordura no coração, no pâncreas, no músculo, no rim. Isso é que vai trazer um paciente ter uma doença relacionada à obesidade ou uma doença obesidade com excesso de peso, onde ele vai ter mais problema mecânico. Então, esse paciente daqui, que guarda gordura, que guarda tecido adiposo na circunferência de quadril, coxa, nádega, braço, ele é metabolicamente mais saudável do que aquele paciente que não tem gordura periférica e acumula tudo na gordura visceral. A gordura visceral não foi feita para guardar caloria, não foi feita para guardar tecido adiposo, né? É um tecido adiposo que joga o ácido graxo que a gente acumula para a circulação, e a circulação vai jogar no fígado, no rim, no coração, no pâncreas e no músculo. Tá? Então, essa primeira diferença é importante. E a segunda diferença é que o tecido adiposo da gordura visceral ele é muito maior, mas ele é incapaz de segurar o triglicérides. Então, quando a gente for entender sobre isso, a gente vai entender que o tecido adiposo ectópico é o que vai levar diretamente o fato do paciente desencadear o problema metabólico. Agora, da onde que começa isso? Isso começa logo no comportamento e do ambiente genético de cada um. A capacidade de guardar gordura nas pernas ou no visceral é muito genético. Tem uma relação direta com o sexo masculino tem mais capacidade de guardar gordura, e esse acompanhamento genético vai fazer então que a gente tenha o ABCD. O que é o ABCD? Adiposity Based Chronic Disease, a doença do adipócito. E essa doença do adipócito, ela começa pelo IMC mais alto, mas ela começa pela distribuição anormal, mais circunferência, menos quadril, e a função do adipócito ser mais inflamatória. E aí é o IMC próximo da obesidade, é a antropometria da circunferência abdominal acima de 80, acima de 94, e é o teste bioquímico. E se eu tiver que escolher um teste bioquímico para entender se o paciente é metabolicamente saudável, metabolicamente doente, é o triglicérides. Triglicérides é um dos primeiros a aumentar. Então, se vocês saírem daqui medindo circunferência abdominal e vendo o triglicérides do paciente e entendendo que o triglicérides não é para ser tratado, é um triglicérides que precisa ser visto como risco metabólico, vocês vão prevenir a doença cardiometabólica. O que acontece é que isso vai evoluir para DBCD, Dysglycemic Based Chronic Disease, ou seja, resistência insulínica. E a resistência insulínica já vai levar direto à doença macrovascular, ao pré-diabetes, ao diabetes tipo 2 e à doença microvascular. Tá? Então, esse entendimento todo é muito importante para a gente entender que a segunda aula que a Andressa vai dar, que é mais importante que a minha, vai justamente falar disso. Tratem o paciente com diabetes. Tá? Então, esse paciente, então, ele vai apresentar toda a alteração do tecido adiposo, distribuição normal, resistência insulínica e, consequentemente, o tecido adiposo ectópico vai favorecer. E tecido adiposo ectópico é tecido gorduroso dentro de uma célula que não é adipócito. E o que acontece nessa célula que não é adipócito? A mitocôndria sofre. Então, existe uma inflexibilidade mitocondrial. Então, aqui eu queria trazer para vocês aqueles dados de bioquímica que vocês aprenderam no primeiro ano e não sabiam muito bem por que estavam aprendendo, né? Mas é por causa disso. Porque a mitocôndria, ela usa tanto de um lado, no jejum, ela usa a via da carnitina palmitoiltransferase, que é a via de usar ácido graxo para gerar energia, e quando a gente come, a via da glicose, da exodamina glicose, do piruvato. Ou seja, ora ela usa uma, ora ela usa outra. No paciente com obesidade, com tecido adiposo ectópico, ela usa as duas ao mesmo tempo. Isso cansa a mitocôndria, e quanto mais a mitocôndria ficar cansada, maior é a resistência insulínica, maior é a disfunção endotelial, e
Esse é um trabalho muito interessante, biópsia de músculo, mostrando que pacientes com obesidade e diabetes têm menor geração de ATP do que os pacientes mais magros. Tá? E para você ter uma alteração mitocondrial e isso levar ao diabetes, esse trabalho publicado agora mostra muito bem isso. Ó. Dos 11 genes ligados ao DNA dos 13 genes ligados do DNA mitocondrial ao diabetes, 11 estão alterados da presença de tecido adiposo ectópico. Então, cuidem bem da mitocôndria de vocês. Como é que vocês cuidam bem da mitocôndria de vocês? Comendo menos, fazendo atividade física e dormindo bem. Esse é o momento que a mitocôndria faz a sua mitofagia, ou seja, ela joga a mitocôndria fora ruim e fica com a mitocôndria boa para a gente. Se a gente come errado, dorme mal e não faz atividade física, ela fica trabalhando com excesso de energia e dá problema. Tá? Então, esse é o conceito do tecido adiposo ectópico. O que é o tecido adiposo ectópico? É quando o indivíduo saudável, imagina o nosso tecido adiposo como uma banheira. O indivíduo saudável, a banheira enche e o ralo sai na mesma proporção, ou seja, não molha o banheiro. No paciente com obesidade, ele come mais, mas ainda assim o ralo solta um pouco menos, mas mesmo assim molha um pouco o chão do banheiro. Agora, naquele paciente com pouca distribuição, com pouca tecido adiposo periférico, onde ele vai guardar a gordura, a banheira é menor. Mesmo ele comendo igual, ele tem maior, a banheira que ele tem não guarda tanto tecido adiposo. Isso explica aqueles pacientes que, mesmo não tendo obesidade, têm triglicérides altos, têm diabetes, têm HDL baixo, têm hipertensão arterial. Pode saber, esses pacientes têm tecido abdominal grande, com pouco tecido periférico. Essa vai ser a grande diferença. Tá? Então, esqueçam, por hora, o IMC. Meçam a cintura e avaliem o triglicérides. E aí a gente precisa prevenir as doenças que estão relacionadas ao tecido adiposo ectópico. Uma das principais é o MASLD, ou MESLD, que é o nome novo da gordura hepática, da esteatose hepática. Isso significa que esse paciente tem uma gordura hepática relacionada a alterações metabólicas. De 100% das pessoas com gordura hepática, 25% podem evoluir para esteatohepatite, NASH, quer dizer, MESH, né? Quer dizer, a esteatose, esteatohepatite, cirrose e carcinoma hepatocelular. Isso afeta hoje, mais ou menos, no mundo, cerca de 1,6 bilhão de pessoas. Então, muito cuidado. Tudo começa justamente porque o tecido subcutâneo, mas principalmente o tecido visceral, joga ácido graxo para o fígado e o fígado transforma em triglicérides e VLDL. Por isso que eu disse para vocês, olha o VLDL o mais rápido possível, o triglicérides. Tá? E isso vai aumentando, diminui a captação periférica de glicose, a glicose fica mais elevada no sangue e isso favorece a formação ainda mais de ácido graxo, impede a oxidação lipídica, piora o ácido graxo e vai piorando. E vejam vocês que quando tem esteatohepatite, tem também esteatose muscular e tem também alteração no tecido adiposo. E isso está ligado diretamente à resistência insulínica. Então, resistência insulínica a gente não trata com metformina. A gente trata com perda de peso. Tem que perder peso e tem que perder circunferência abdominal. Eu e a Andressa, e todos os endocrinologistas, a Sotero também, a gente vê uma grande prescrição de metformina tentando evitar a resistência insulínica. Não está ajudando. O que vai ajudar é a redução do peso. Tá? É importante a gente entender também que a esteatose pancreática é extremamente grave para o paciente com obesidade, e é isso que vai fazer com que esse paciente tenha diabetes. Então, no futuro, vocês vão receber um laudo de ressonância, onde vai estar esteatose hepática e esteatose pancreática. Esse paciente tem um alto risco de desenvolver diabetes por conta disso, e vejam vocês que o paciente normal, ele tem um pâncreas até menor do que o paciente com diabetes. Isso aqui são dados de cirurgia bariátrica. Antes de operar e depois de operar, e a quantidade de gordura é bem menor no paciente que melhora. E o outro problema é a esteatose
muscular, tá? A esteatose muscular também, a gente vê aqui que tem um risco maior desse paciente evoluir, né, para diabetes. Então, tanto o magro e o paciente com obesidade tem muito mais gordura no músculo e quando ele perde peso, essa gordura diminui. E aí talvez a gente tenha que tomar um pouco de cuidado. Nossa, está perdendo tanto peso que está perdendo músculo. Talvez ele esteja perdendo gordura muscular e não músculo. E a gordura deixa o músculo maior, mas é um músculo disfuncional. Tá? Então, quando um paciente começar a perder peso, ele está perdendo gordura muscular. Então, não precisa falar, olha, está perdendo muita gordura. Tá? Aqui, rapidamente, para a gente entender dos pacientes metabolicamente saudáveis e metabolicamente doentes, vejam vocês que o metabolicamente saudável, ele tem uma quantidade, os órgãos são sensíveis à insulina, a adiponectina é alta, a célula beta funciona. E o paciente metabolicamente doente, ele tem tudo o contrário. A célula não funciona e olha só, o que é mais importante? IMC, metabolicamente saudável, metabolicamente doente. Não tem nenhuma relação. O que vai ter relação é o tecido intraabdominal, é a gordura visceral e a gordura subcutânea. A gordura subcutânea também tem um defeito, mas quanto maior é o tecido visceral, maior é a quantidade de defeitos relacionados. Esses pacientes vão ter glicose mais alta. Esses pacientes são muito mais doentes. Eles têm muito mais defeitos relacionados. E olha aqui, o VLDL muito mais alto, o HDL baixo. Então, caminhamos um pouquinho. Triglicérides alto, HDL baixo. Já tem 2 marcadores metabólicos. Aí eu quero um terceiro, o VLDL aumentado. O HDL baixo. E o LDL não serve para síndrome metabólica. O LDL é marcador de risco cardiovascular. Ah, meu triglicérides é alto, mas meu LDL é normal. Ótimo, é o que a gente espera. Então, trate de perder peso para que você consiga controlar melhor a sua síndrome metabólica. E aqui a gente vê a quantidade de diacilglicerol, que é a gordura intramiocelular ou a gordura na mitocôndria, ela é muito mais alta em indivíduos metabolicamente doentes. Então, aquele paciente metabolicamente doente tem uma mitocôndria também doente. Ela precisa ser renovada, tanto no diacilglicerol quanto ceramida. O que são ceramidas? Né? Que a gente também aprendeu na bioquímica. Vem de cera, vem de gordura. E a ceramida ela está muito mais alta na mitocôndria do indivíduo metabolicamente doente do que do indivíduo metabolicamente saudável. Tá? E, finalmente, a gente chega no diabetes. E o diabetes começa por onde? Pela gordura hepática. Chega na gordura hepática, da gordura hepática ele vai para o pâncreas, tá? E a gordura pancreática diminui a secreção de insulina. Então, se o diabetes começa por aqui, eu tenho que tratar o diabetes fazendo o indivíduo perder peso. Tá? E se ele perder peso, pessoal, a célula beta dele pode voltar a ser normal. Essa que é a grande coisa. A reversão do diabetes no indivíduo com obesidade pode acontecer se ele perder peso. Porque uma célula beta, ou ela não morre, ela vira uma célula não beta. E quando você trata o paciente, ela pode voltar ao normal, que é o que a gente vê aqui. Uma célula que ia morrer, mas essa célula vira uma célula não beta, ela continua produzindo hormônio, só que ela produz glucagon. Se o indivíduo perde peso, ele volta rapidamente ao normal. Tá? E aqui a gente vê um exemplo disso, que é o estudo DIRECT. Esse estudo não é para a gente fazer amanhã. Tá? Não é para a gente falar para os nossos pacientes, porque não dá para fazer. São pacientes que tinham diabetes e eles foram submetidos, é uma prova de conceito, a uma dieta de 800 calorias por dia, por 8 semanas, à base de pozinho, e depois 1.200 calorias de manutenção. E ganharam um marcador de passo para ter que andar ou fazer atividade física que dê 15 mil passos por dia. Pode olhar no celular de vocês se vocês estão caminhando 15 mil passos todo dia. Tá? Resumo da ópera. O grupo intervenção perdeu 15% de peso em média. E olha que interessante, eles conseguiram reduzir abruptamente a quantidade de diabetes. Eles ficaram, mais de 46% ficaram sem
diabetes. Tinham um exame normal, sem tomar remédio. O que a gente tem que fazer? Prestar atenção na aula da Andressa, porque a aula da Andressa vai falar, tratem a obesidade para você poder tratar o seu paciente, certo? E esses pacientes que responderam bem, como a gente pode ver, são aqueles que perderam entre 10 e 15 quilos, que é mais ou menos 10 a 15% de peso. Isso é o que a gente tem que objetivar. O paciente com obesidade, às vezes, fala, não, eu tenho que perder 30 quilos para chegar no IMC normal. Não. Se você perder entre 10 e 15% do seu peso, você já começa a ter obesidade controlada, metabolicamente mais saudável. Tá? Aqui só para mostrar para vocês que as pessoas que responderam melhor à remissão do diabetes foram aquelas que tinham menos tempo de diabetes, mais ou menos 2 anos e meio, comparando a 3,8 anos daqueles que responderam menos. Tá? Então, o que a gente fala na nossa diretriz, que eu vou falar um pouquinho mais para frente na outra aula, mas rapidamente para mostrar para vocês. Essa diretriz luso-brasileira, a gente fala o seguinte, no paciente com diabetes e obesidade, primeira coisa, trate a obesidade, independente de metformina. E os medicamentos que mais são úteis para isso são os análogos de GLP ou os análogos de GLP e GIP, que levam a perda de peso bastante robusta. Então, eu queria concluir dizendo que a obesidade e o diabetes estão muito envolvidas e são questões de saúde pública e cada um que está aqui tem a missão de prevenir obesidade e prevenir diabetes. Tá? Tirar o mito da cabeça das pessoas, que as pessoas sempre chegam para a gente e falam assim, não, eu nunca vou ter diabetes porque eu não como doce. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Né? Agora, aqueles 15 pastéis fritos, mais aquelas 15 toneladas de linguiça, e mais a gordura, e mais isso. Isso é que leva a diabetes, é em ganhar peso. Tá? Importante que a perda de peso em pacientes com diabetes, através de farmacoterapia, cirurgia metabólica, estilo de vida. Tá? Guidelines recomendam priorizar essa meta, e a farmacoterapia, terapia nutricional, promove a perda de peso e a gente deve sempre considerar. Queria encerrar aqui com a Santa Casa de São Paulo, a minha casa já há 30 anos, que eu guardo muito aqui no meu coração e convido todos a vocês a visitar o prédio, que é lindo e que abriga lá a nossa Faculdade de Ciências Médicas. Muito obrigado pela atenção. Brilhante, como sempre, né, João? Agora vamos ouvir a doutora Andressa Soares, endocrinologista, doutora em ciência pela Universidade de São Paulo, no programa de endocrinologia e metabologia, na linha de pesquisa em obesidade e hipogonadismo masculino. Criadora do Instagram e YouTube Endocrinologia em Dia, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo. Ela vai falar sobre tratamento farmacológico da obesidade. Gente, boa tarde. Obrigada mais uma vez pelo convite. E vocês me deram aí né? É difícil, porque falar de tratamento de obesidade e sobrepeso em 20 minutos, né? Com a revolução que a gente teve na endocrinologia nos últimos 20 anos, gente, é falar do que vem mudando, né? Então, o doutor João colocou muito bem. Hoje, a gente vem entendendo a obesidade como uma doença crônica, multifatorial e recidivante. Então, não é porque a pessoa não tem falta de foco ou porque a pessoa escolheu comer aquele pastel ou escolheu comer aquele doce. Não é uma questão de escolha, é uma questão de desregulação. Então, quando a gente fala hoje em tratar a obesidade, a gente está falando como quem se trata uma pressão alta, né? Você não vira para o seu paciente com hipertensão e fala para ele assim, você não tirou o sal, por isso que você continua hipertenso. Não, você dá uma medicação. Agora, para os nossos pacientes com obesidade, quantas vezes? Você não tirou o açúcar, então é por isso que você continua com obesidade. Não, obesidade requer tratamento correto. Só que a gente tem a imprensa que não ajuda, a gente tem a desinformação que não ajuda, a gente tem fake news que não ajuda, e a gente é um farol aqui para poder trazer uma informação correta para todos nós que nos cercam e que nos seguem nas redes sociais. Então, eu começo a minha aula, primeiro a minha declaração de conflito de interesses, e eu começo a minha aula falando justamente disso.
Dados do projeto Vigitel. 61,4% da população brasileira hoje com sobrepeso ou obesidade. Perdemos, e perdemos muito feio. Nenhum país, nos últimos 50 anos, conseguiu reduzir a taxa de obesidade nas suas populações. Agora, em compensação, tabagismo, não estou falando de vape, eu sei que tem parte da pneumologia, meu marido é pneumologista também, está numa guerra aí contra o vape, né? Mas a gente fala em tabagismo formal, a gente conseguiu, sociedade se uniu, né? Médicos, não médicos, imprensa, todo mundo entende que tabagismo faz mal. Agora, obesidade não. É falta de vergonha? Não, não é bem assim, né? Então, obesidade não é falta de vergonha, obesidade não é falta de caráter, obesidade não é suas escolhas, você é culpado pelo próprio peso, obesidade é porque você come muito, gente, não precisa tirar foto, no final tem um QR Code que vai ter toda a aulinha bonitinha para vocês e o artigo relevante, os artigos relevantes também. Então, obesidade é porque você não tem foco? Não. Obesidade, então, é uma doença crônica, recidivante e ela mora no hipotálamo. Então, o nosso hipotálamo, ele tem os núcleos, que são os núcleos de neurônios anorexígenos e neurônios orexígenos. Então, o que acaba acontecendo? A gente tem uma desregulação desses dois grandes grupos de neurônios, fazendo com que o nosso peso preserve, que o nosso corpo ele preserve o nosso peso máximo. Então, eu gosto de explicar que é como se fosse um teto de uma grande sala. Qual foi o maior peso que você já pesou na sua vida? Pois bem, esse maior peso é o peso que o seu corpo vai lutar para preservar. Então, é como se fosse o teto dessa sala. Quando você está com o seu peso atual, usando medicação, fazendo atividade física, lutando para preservar esse peso mais baixo, você, na verdade, é o quê? É um balão segurando aqui, você é uma mão segurando um balão. Só que se você solta essa mão, o que acaba acontecendo? Esse balão encosta de novo no teto, que é o quê? Os mecanismos contrarregulatórios. Então, nosso corpo ele está sempre lutando para encostar no peso máximo atingido. E aí vocês vão falar assim, tá, Adrê, mas tem a cirurgia bariátrica? Tem. Você não está vestido da cirurgia bariátrica? Experimenta tirar a cirurgia bariátrica de dentro de um paciente. O que vai acontecer? O peso vai voltar. Experimenta tirar uma cirurgia refrativa, uma cirurgia de miopia. Eu vou voltar a ter miopia. Agora, eu posso usar uma lente de contato, não posso? Eu posso usar um óculos. Então, eu também posso usar uma medicação para tratar a obesidade. E aí, gente, obesidade é uma doença complexa. A gente fala de hedonismo alimentar. Poxa, a comida é boa. A gente tem MasterChef para provar isso para a gente. E aí eu estava fazendo uma reflexão esses dias e pensando assim, mas desde quando comer virou feio? Nunca virou feio. A gente gosta de falar de crocância de alimento, a gente gosta de falar de comida, e não tem nada de errado nisso. O que tem é que a gente precisa entender que tem um corpo de um paciente com sobrepeso e obesidade que tem uma busca por comer mais esses alimentos. Teve uma seguidora que escreveu no meu Instagram de manhã assim, mas é uma questão de escolha. Você pode escolher comer uma maçã, comer um bombom. Não é. O cérebro busca naquela via previamente estabelecida o alimento hipercalórico. E a gente tem genética para isso. A gente tem o quê? Eixo cérebro-intestino também fazendo com que esse mecanismo se perpetue. A gente tem tecido adiposo, a gente tem resistência insulínica e a gente tem um ambiente. O que a gente busca quando a gente trata a obesidade? Dre, é só dar remédio? Não. A gente busca justamente que as medicações ajudem na mudança do comer operativo. Dre, o que é o comer operativo? É a quantidade de comida que você está acostumado a botar no seu prato, são as suas escolhas. Então, eu gosto de arroz, feijão, carne e batata? Não, veja, eu gosto de uma salada e batata. Mas você gosta por quê? Você pensa na hora que você vai escolher? Não, é igual dirigir um carro, né? Então, assim, quando a gente está buscando tratar a obesidade, a gente busca o comer operativo, mudar o jeito que você vai fazer suas escolhas, mas com medicação. Por quê? Porque a gente tem outras duas grandes partes do comer. O comer hedônico, eu como porque é gostoso, e o comer homeostático, eu como porque eu tenho fome. Então, quando a gente está tratando a obesidade hoje em dia, eu estou enxergando medicamentos que vão agir no meu comer homeostático e também no meu comer hedônico. Gente, eu tenho uma missão, eu tenho que falar em 13 minutos a aula inteira. Então, assim, eu estou indo um pouco mais rápido mesmo, tá? Então, assim, o nosso comer hedônico,
justamente é o que faz a gente comer alimentos acima do valor calórico que deveria, né? Então, assim, poxa, se eu estou programada para pesar 60 quilos, o meu hipotálamo vai dar o meu stop com 60 quilos. Mas se eu tenho uma alteração hipotalâmica que faz o meu setup hipotalâmico subir, eu vou, através de alimentos hedônicos, colocar mais calorias para garantir a preservação do meu peso máximo. E aí, esses mecanismos, eles além de jogarem para o meu peso máximo, eles vão fazer que quando eu perca peso, eu tenha mecanismos contrarregulatórios, fazendo com que eu volte a ganhar peso. Desde o aumento da grelina, desde leptina, eu tenho alterações na liberação da leptina. Ah, Edrê, mas obesidade não é caracterizada por resistência à leptina? É, só que acontece que quando o paciente emagrece, ele perde leptina. Ele, então, vai fazer o quê? Vai aumentar impulsos da fome. Então, gente, é tudo voltado para que, de fato, o paciente ele volte a ganhar peso. Só que também, gente, tratar a obesidade é também entender que pequenas perdas fazem grandes diferenças. Eu amo esse artigo tem como primeira autora a doutora Donna Ryan, que hoje é uma personalidade no mundo no tratamento da obesidade, e ela coloca, então, que cada percentual de perda de peso, a gente está falando em grandes benefícios para os pacientes. 2,5, 5, 10, mas hoje o que muda, o que é game changer, quando a gente fala em tratamento de obesidade para os nossos pacientes, são perdas acima de 2 dígitos. E a gente tem uma jornada que é o seguinte, tem 11 minutos. Vamos lá. A gente tem uma jornada que é o seguinte, é entregar hoje no Brasil, com essas 5 opções regulamentadas pela Anvisa, um tratamento que abrace pelo menos 2 dígitos de perda de peso. E a gente precisa entender esse tratamento, a qual vai ser o paciente que vai ser melhor respondedor, qual vai ser o paciente que não vai ser tão bom respondedor, para a gente poder, sim, fazer as escolhas na hora de prescrever. Então, vamos lá. Orlistat. Orlistat, medicação antiga, um inibidor de lipase intestinal, a dose dele, 120 miligramas, 3 vezes ao dia, com o mecanismo inibitório da lipase gástrica e pancreática também, e também em bordo em escova, uma perda de peso média em torno de 3 para 4 quilos, dependendo da ingesta de gordura desse paciente. Então, qual é o paciente que vai ser melhor respondedor a Orlistat? Aquele paciente que tem mais quantidade de gordura na sua dieta, né? E aí, qual que é o efeito colateral? Esteatorreia, se esse paciente comer muita gordura mesmo, né? Ou gases, enfim. Medicação antiga, está há muitos anos no mercado, a gente fala de muito mais de 20 anos de jornada com Orlistat. Um dos estudos pivotais é o estudo Chandos, que foi um estudo, eu deixei a colinha aqui, 3.305 pacientes seguidos por 3 anos, que mostrou uma redução da evolução desses pacientes para diabetes e uma manutenção de peso. Vocês podem ver aqui, Orlistat, estilo de vida aqui, conseguindo manter ao longo de 208 semanas, mas como vocês podem ver, com reganho de peso, porque afinal de contas, obesidade é uma doença recorrente, né? É uma doença que tem recorrência. Sibutramina, então, a gente tem sibutramina aqui no Brasil aprovada no FDA desde 97, a gente tem sibutramina aprovada um pouquinho mais tarde aqui no Brasil, 98, 99, e a sibutramina, ela teve aquela alteração no receituário em 2010, em que ela passou a ser prescrita através de receita B2, com termo de consentimento. O que a sibutramina faz? Ela é um inibidor de recaptação de nora, de dopa e de serotonina, muito mais de nora. Quando eu falo aumentar noradrenalina no cérebro, o que eu dou para o meu cérebro? Eu aumento a sensação de lutar ou fugir, e aí quem luta ou foge não come. Então, na prática, a gente considera ela como um grande saciador, mas a gente acaba falando como se fosse um inibidor de apetite. Qual foi a grande questão da sibutramina? Em 2010, teve um estudo que foi o estudo SCOUT, multicêntrico, randomizado, duplo cego, placebo controlado, em que mostrou um aumento da incidência de infartos. Então, 16% no risco relativo comparado a 10% do grupo placebo, grupo placebo para IAM não fatal e AVC não fatal.
Está aqui a curva de Kaplan-Meier lá em cima para mostrar para vocês. Diante disso, eram pacientes de alto risco cardiovascular. Quem estava nessa época, 2010? O que aconteceu? Tiraram a sibutramina do mercado e depois voltaram com o apoio da SBEM, na época, com o CFM também dando apoio para que ela voltasse a ser utilizada aqui no Brasil como ferramenta de tratamento de sobrepeso e obesidade nos pacientes, desde que tivesse a receita B2 e o termo, né, de consentimento do paciente. Dre, para quem você usa sibutramina hoje em dia? Basicamente, a gente usa sibutramina para os pacientes que têm baixo risco cardiovascular, sim, né? E para aqueles pacientes que têm mais volume de comida no prato, para os pacientes mais volumétricos. Por quê? Porque a sibutramina, como um grande saciador, ela tem pouco efeito em belisco, ela tem mais efeito em quantidade de comida. A gente tem mais uma medicação, que é a naltrexona bupropiona. Então, é a combinação fixa naltrexona bupropiona, o nome comercial aqui no Brasil é Contrave. Ele começou a ser comercializado aqui no Brasil tem 1 ano, e a ação da naltrexona bupropiona basicamente está mais voltada para um comer emocional, para um comer hedônico, para um comer em beliscos, e é isso que a gente tem tentado hoje separar na prática, para quem a gente vai escolher essas medicações, né? Vocês veem que eu falei, orlistat para aquele paciente que tem mais gordura na dieta, sibutramina para aqueles pacientes mais volumétricos, naltrexona bupropiona a gente está direcionando mais hoje no nosso entendimento para o comer emocional. Aonde age? Então, naltrexona bupropiona age lá no hipotálamo, no núcleo arqueado, no neurônio chamado neurônio PONC, que é o nosso principal neurônio saciador. Basicamente, a naltrexona amplifica a ação da bupropiona no neurônio PONC, aumentando a pulsatilidade desse neurônio, dando maior sensação de saciedade, mas mais do que isso, age no circuito de recompensa cerebral, que é associado com o nosso comer hedônico. Então, faz toda a diferença a gente falar de mecanismo de ação, falar de estudos e falar dos melhores respondedores. Então, eu trouxe para vocês, vou passar bem rapidinho, porque eu tenho 6 minutos para dar conta ainda de mais 2 moléculas. Então, para quem se interessar, os estudos, o estudo fase 3, ele é chamado de estudo CORE, são 4 estudos, CORE 1, CORE 2, CORE BMOD e CORE DM, e eles mostram aqui uma consistência importante ao longo de 56 semanas. Esse aqui são os dados do estudo CORE BMOD, que foi associado com modificação do estilo de vida, com uma média de 9,3% de perda de peso, quase os 2 dígitos que a gente quer chegar. Bom, eu já vi que tinha pergunta lá para mim e, finalmente, eu chego na era das moléculas intestinais, né? Então, a gente entra na era do eixo cérebro-intestino. A gente tem aqui no Brasil, desde 2011, a liraglutida, com liberação para DM, e depois, em 2000 e, doutor João, 14, 16, Saxenda, 16, 2000, toda vez é isso, toda vez que o chefe está do lado aqui. Então, desde 2016, com liberação da liraglutida para tratamento de sobrepeso e obesidade. E o que a gente viu com a entrada da liraglutida foi uma força muito importante, principalmente no controle da quantidade de comida no prato e da redução de beliscos, principalmente os beliscos salgados. A lira entrega, em média, em torno de 8% de perda de peso, e eu brinco que a liraglutida foi o meu grande primeiro amor. A liraglutida, então, é um análogo de GLP-1. GLP-1 é um hormônio incretínico que tem endógeno uma degradação entre 2 e 3 minutos pela enzima DPP-4, e aí, quando você usa o análogo de GLP-1, na verdade, você está agindo com uma molécula que tem mais de 90% de homologia ao nosso GLP-1 endógeno, e ela não tem sua ação na perda de peso. Ela tem ação na redução de resistência insulínica, na preservação, principalmente, de eventos cardiovasculares maiores, então, redução de risco em paciente DM2. E aqui eu trouxe para vocês, gente, centenas de outras ações, tá? Assim, se eu tivesse mais 10 minutos, eu me aprofundava aqui, mas isso fica para uma outra ocasião. E a gente tem os estudos fase 3 aqui, que são o programa Scale. Eu trouxe rapidinho para vocês o Scale Manutenção de Peso, que foi um perfil estudado com 75% de mulheres com 45 anos, com 60% de pré-diabetes. Elas foram estimuladas a fazer modificações de estilo de vida, chegaram na semana 0, vindo de 14 semanas anteriores,
inferiores com 6% de perda de peso, e aí foi colocada a liraglutida, e elas tiveram uma perda adicional de mais 6% de perda de peso. Então, reforçando essa característica da obesidade como uma doença crônica em que a gente precisa unir tudo, também não é só remédio, né? Eu estou falando aqui de modificação de estilo de vida também. Bom, lembrando, então, que foi uma redução de 12% de peso, junto com modificação de estilo de vida. E aí, o que a gente vem fazendo nesses últimos 3 minutos finais, eu vou sintetizar para vocês. A gente vem, nos últimos anos, filling the gap. Então, a gente tem aqui até lira, que foi quando eu passei para vocês, com uma perda de peso em torno de 8%, e agora a gente tem semaglutida, tirzepatida. Tirzepatida ainda não está liberada no Brasil para tratamento de obesidade, por isso que ela não está nessa aula, mas a gente tem aqui essas medicações entregando 15%, 21% e encostando em perdas cirúrgicas em torno de 30%, 35% de perda de peso. A Sema hoje, né, quem não conhece o Ozempic, que é o nome comercial da semaglutida aqui no Brasil, né? Então a semaglutida é uma molécula que tem mais de 94% de homologia ao nosso GLP-1 endógeno, e a grande questão da semaglutida foi a estabilidade do seu uso semanal, apesar dos fake news fazerem diário. É uma molécula de uso semanal, com respaldo semanal, com estudos de fase 3 semanal, e com o estudo que é o STEP 1, mostrando que esse foi um dos grandes estudos, assim, que eu falo que coloca a medicina para frente, que joga a gente para frente, mostrando uma perda de peso em torno de 14,9% na dose de 2,4 semanal. Resumo. Que pé que nós estamos, então, para fechar? Nós estamos agora com moléculas potentes, moléculas que precisam ter preços mais acessíveis, que elas precisam ser melhor distribuídas na nossa população, e mais que isso, existem pessoas que não respondem tão bem aos tratamentos, existem pessoas que não respondem a Cibutra, existem pessoas que não respondem a Contrave, existem pessoas que respondem muito bem e perdem 40 quilos com Contrave, com Sema, com Lira. Então, em que ponto que nós estamos? Estamos tentando achar quem são os bons respondedores. E aí a ideia qual que é? É a gente tentar organizar. Leiam esse artigo, é o do professor Acosta, da Clínica Mayo. Ele foi o primeiro artigo que conseguiu fazer uma coisa, tentar separar quem é o paciente que come muito, quem é o paciente que belisca muito, o paciente queimador lento e o paciente que tem um comer emocional. Então, o que a gente está tentando fazer hoje, na prática dos consultórios, é, através do artigo do professor Acosta e de estudar padrões alimentares, tentar buscar quem são os maiores respondedores aos tratamentos. Esse artigo do professor Acosta mostrou que quem é tratado pela obesidade através dos fenótipos perde 1,75 vezes mais peso do que quem não é tratado através dos fenótipos. Somos seres humanos, respondemos... 47 segundos. Respondemos como curvas de Gauss aos tratamentos. Então, para qualquer estratégia que vocês queiram, lifestyle, cirurgia, tirzepatida, semaglutida, nós respondemos como curvas de Gauss. A gente quer encontrar esse paciente que é do meio para frente, esse paciente que vai entregar para vocês as melhores respostas nos tratamentos. E, antes disso tudo, para finalizar, que eu tenho 16 segundos, não é come muito, é multifatorial. O paciente não tem culpa. Nós vivemos em um ambiente obesogênico. Tratar obesidade com responsabilidade e respeito é a nossa missão. E, para quem quiser, um artigo incrível no New York Times, que é, nós sabemos... terminei o tempo. Nós sabemos o que não causa obesidade. Não é vergonha, não é falta de foco, mas nós ainda não sabemos o que causa. Acreditamos que seja também o ambiente inflamatório em que vivemos. Gente, meu QR Code, os artigos estão lá. Quem não conseguir baixar os artigos, me manda um inbox no Insta, que eu mando para vocês com o maior prazer, e eu passo de volta a bola para o meu chefe, Dr. João Salles, para continuar aqui essa tarde de obesidade DM com vocês. Obrigada por tudo. Parabéns, Andressa. Excelente apresentação. Acho que a Andressa foi muito feliz em mostrar justamente o que é hoje o tratamento da obesidade. É uma doença, e é uma doença que está evoluindo, e daqui 5 anos a gente vai falar assim, nossa,
que bom que tem tratamento para obesidade e que bom que a gente vai, porque em 5 anos isso vai mudar radicalmente, a gente vai ter medicamentos extremamente potentes para tratar a obesidade, com redução de risco cardiovascular, com redução de risco renal, com redução de esteatose, esteatohepatite, com redução de apneia do sono. Vai ser, assim, muito legal a gente avaliar tudo isso. Bom, se a obesidade evoluiu muito no tratamento, o diabetes também evoluiu muito no tratamento. Mas qual que é a diferença? A diferença é que a obesidade a gente começa a dar um medicamento já pensando no dia que vai parar. E diabetes a gente começa a dar o medicamento e sabe que não vai parar. Esse raciocínio que a gente tem para o diabetes, a gente tem que ter para a obesidade. Porque realmente o uso de medicamentos para obesidade é contínuo, como a Andressa disse. Tá? Meus conflitos de interesse. Bom, aqui o que a gente vai falar? A gente vai falar do tratamento do diabetes de acordo com o diabetes tipo 2, de acordo com o update da diretriz luso-brasileira. E a diretriz luso-brasileira é uma diretriz que a SBD, a SBEM e as Sociedades Portuguesas de Diabetes e de Endocrinologia fizeram em conjunto. E elas são a base da diretriz de tratamento do diabetes tipo 2 da Sociedade Brasileira de Diabetes, que vocês podem baixar agora no aplicativo de vocês. É só entrar na loja de vocês de aplicativo e colocar Diretrizes SBD 2024. A nossa diretriz já está no ar, a versão 2024, e lá vocês podem, é gratuito, vocês podem viajar sobre todas o tratamento do diabetes, e essa aula está lá na diretriz, tá? Bom, o que a nossa diretriz luso-brasileira ela recomenda? A gente precisa entender quem é o paciente com diabetes que eu vou tratar. João, é um paciente sem doença cardiovascular e sem doença renal. É um paciente com diabetes que descobriu hoje o tratamento. Ah, é? Legal. Se é um paciente com diabetes que descobriu hoje o tratamento, a primeira coisa que eu preciso saber é: ele tem alto risco cardiovascular? Ele tem obesidade? Porque isso vai mudar o tratamento. E se ele tem diabetes, a primeira coisa que ele precisa é entrar no tratamento. Então, como médico, a gente tem que envolver o tratamento do diabetes, envolver o paciente no tratamento. Ele precisa fazer mudança de estilo de vida e ele precisa fazer reeducação alimentar e ele precisa perder peso com atividade física. E isso não é uma exclusividade do paciente com diabetes. Isso é de todo mundo. Todo mundo tem que fazer reeducação alimentar e tem que perder peso. E tem que fazer atividade física. E o paciente com diabetes, se a gente for radical, a gente vai dizer o seguinte: olha, não come nada que dá embaixo da terra, não come trigo, não come arroz, não come... Ele vai falar assim: o que eu como? Né? E aí, sabe o que acontece com essa dieta extremamente restritiva? Ele come tudo. Então, ele tem que comer a dieta que a gente a vida inteira comeu. Feijão, um pouquinho de arroz, uma proteína magra e uma salada. E se quiser, uma fruta de sobremesa. É a dieta mediterrânea tupiniquim. Feijão e arroz é uma dieta mediterrânea tupiniquim. Tá? Só não vai trocar o vinho por cachaça, tá? Porque daí é muito calórico, tá bom? Mas é importante a gente fazer essa abordagem com o nosso paciente. E aí eu preciso entender quem é o paciente com diabetes tipo 2. Porque de cara, o paciente com diabetes tipo 2, ele não vai ser o paciente de baixo risco ou risco intermediário. Tá? Ele vai ser ou de alto risco ou de muito alto risco cardiovascular. Tá? Muito alto risco é o paciente que tem taxa de filtração baixa, albuminúria, que ele tem doença autonômica, complicação autonômica cardiovascular, que ele tem índice tornozelo braquial. Mas olha, eu queria destacar esse ponto. É o paciente que tem o NT-proBNP elevado. O NT-proBNP é um marcador de insuficiência cardíaca, tá? E ele confere risco para o paciente. E de muito alto risco é o paciente que já tem um tempo grande de diabetes, mas tem uma albuminúria pior, ele tem uma taxa de filtração pior, ele tem uma complicação autonômica maior. Ou seja, ou o paciente vai estar aqui ou vai estar aqui. E se isso é verdade,
é importante que a gente entenda que esse paciente precisa usar algum medicamento que controle o risco cardiovascular. E esse medicamento não é a metformina. A metformina, ela ajuda, ela reduz o risco macro e microvascular em 32%, ainda é uma medicação importantíssima para a gente iniciar o tratamento. Então, a gente deve iniciar com a metformina ou a gente deve iniciar com a metformina já combinando com alguma outra medicação. Talvez isso não está no nosso consenso porque não tem evidência científica para isso. Então, não é o consenso que está falando, é o João. Mas eu acho que a gente deve combinar o tratamento inicial com a metformina. Mas a metformina é útil e esse paciente tem diabetes. O que a gente vê hoje? Pacientes sem necessidade de usar metformina usando metformina. E o paciente com diabetes, não. Ele tem que usar metformina, a metformina é segura para ele. Tá? Agora, se houver, vocês já viram esse slide, se houver obesidade, trate ou com análogo do GLP-1, Lira, Sema, ou trate com análogo do GLP-1 e GIP no ano que vem com a tirzepatida. Por quê? Porque a perda de peso é muito importante. Agora, quando a gente avalia o paciente de alto risco cardiovascular que usa inibidor de SGLT2, que é a dapagliflozina e a empagliflozina, vejam vocês, uma redução de 10% no risco de AVC, infarto e morte. E esses medicamentos, a dapagliflozina, a SBEM e a SBD e a SBC, conseguiram deixar como padronizado no SUS. Ainda como medicamento de alto custo e na farmácia popular com 50% de desconto. Mas está padronizado. E quem tem Bolsa Família, pega na farmácia popular de graça. Não precisa pagar 50%. Tá? Porque hoje, para pegar de graça, tem que preencher aquela papelada toda do medicamento de alto custo. Em relação ao GLP-1, a mesma coisa. Uma redução também de 13% no risco de infarto, AVC e morte. Então, vale muito a pena a gente dizer. E aquele paciente, tá, que descobre o diabetes, mas já tem uma hemoglobina glicada muito alta. Aqui eu estou falando do paciente que tem a glicada por volta de 6,5 a 7,5. E aquele paciente que tem uma glicada de 7,5 a 9, ao diagnóstico, tá? A gente recomenda terapia dupla ou tripla. Aí sim, a gente pode fazer a dupla ou tripla com evidência científica, tá? E aí, qual é a grande vantagem? Quanto mais cedo você inicia uma terapia dupla, maior é a chance de você baixar a glicada mais rápido, tá? Só que não tem evidência em níveis mais baixos de glicada. Mas eu vou dizer para vocês, combinem desde o início, tá? Isso vai ajudar o paciente a evitar complicação. E aqui é um trabalho que combinou metformina com inibidor de DPP-4, a vildagliptina, desde o início. E viu quanto tempo esses pacientes demoravam para tomar insulina. E reduzem 50% o risco dele usar insulina em 5 anos. Então, vale muito a pena. E quanto mais cedo a gente baixa a hemoglobina glicada, a gente diminui em até 10 anos o risco de o paciente infartar. Então, tratem a hemoglobina glicada, tratem o paciente com diabetes, reduzam a hemoglobina glicada, combinem terapia, metformina e mais alguma coisa, de preferência inibidor de SGLT2 ou análogo de GLP-1. Tá? E por que a gente tem que combinar? Quanto mais rápido a gente controla a glicada, menos 84% de chance do paciente ter insuficiência renal. Sabe quanto o SUS gasta em diálise? E a diabetes é a maior causa de diálise hoje no país. O SUS gasta 2,5 bilhões de reais em diálise por ano. Se a gente controlar o diabetes, se tiver remédio para controlar o diabetes e a obesidade, melhor. E aí eu tenho que fazer um elogio e uma crítica. O elogio é que a gente conseguiu emplacar a dapagliflozina. E a crítica, a gente não consegue nenhum tratamento do que a Andressa falou no SUS. E não é por falta de pedir. A gente pede e é negado. A gente pede e é negado. Quer dizer, o SUS, nesse quesito, tem uma omissão em relação ao tratamento da obesidade. Tá? A gente tem que levar isso à discussão. E vejam vocês, o controle glicêmico ruim no primeiro ano de diabetes
já aumenta a mortalidade em 32% se a glicada for acima de 9 e em 29% se a glicada for acima de 29. Tá? Então, olha, aumento de mortalidade. E também, se a gente começa com monoterapia, a gente demora 7 anos para dar o segundo medicamento. Então, por favor, já começa com 2, que daí você vai conseguir antecipar isso. E qual medicamento eu vou fazer combinado? Porque aqui a gente fala, faça terapia dupla ou tripla. Qual medicamento eu vou fazer combinado? Tanto faz. Aqui a gente vê que para controlar a glicose, qualquer medicamento, glitazona, insulina, GLP-1, SGLT2, sulfonilureia que tem na atenção primária. E aí eu só vou pedir para vocês, no quesito sulfonilureia, escolham, não é nenhum conflito de interesse, escolham a gliclazida ao invés da glibenclamida, que a gente também está pedindo para o Ministério para tirar a glibenclamida, né, Sotero? Eu já troquei o nome dela, não é mais glibenclamida, é glimalclamida, porque é uma medicação que aumenta muito o risco de hipoglicemia e aumenta muito o risco de obesidade. Agora, saímos do paciente sem doença cardiovascular e sem doença renal para o paciente que já tem doença cardiovascular. Ele já teve infarto, ele já teve AVC, ele já teve amputação, ele já teve algum entupimento de artéria periférica. Tá? Se esse paciente, a primeira escolha do tratamento é o GLP-1 ou o inibidor de SGLT2, antes até da metformina. É antes, mas na verdade é os dois. Tá? Mas do ponto de vista de diretriz, a gente faz primeiro o GLP-1 inibidor de SGLT2. Por quê? O GLP-1 reduz em 17% o infarto não fatal, o AVC não fatal, 13% morte cardiovascular e 10% infarto do miocárdio. Tá? O inibidor de SGLT2 também reduz 10% no MACE e 15% de mortalidade, então ou um ou outro. Tá? E o inibidor de SGLT2 funciona independente da metformina. Com metformina ou sem metformina, você tem esse benefício. Só que o inibidor de SGLT2 não faz o paciente perder peso. Ele perde 3, 4 quilos, e a hora que o rim vê aquela quantidade enorme de glicose passando, ele já manda um WhatsApp para o cérebro e fala, cérebro, faz esse cara comer um pouquinho mais, porque ele está perdendo glicose. Então ele para de perder peso. Então não use inibidor de SGLT2 para o paciente perder peso, não vai funcionar. Tá? Use se ele tiver diabetes, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, mas para perder peso ele é fraco. Tá? Em relação ao GLP-1, então redução de 14% e 13% em pacientes com diabetes de alto risco. Tá? A redução do infarto é de 10% e a redução de AVC é de 17%, ou seja, vale muito a pena. Agora, o inibidor de SGLT2 reduz a morte cardiovascular em 15%, mas não reduz infarto e não reduz AVC. Então, se o problema do paciente é uma doença cardiovascular que entope a artéria, é GLP-1. Se o paciente tem insuficiência cardíaca, aí é inibidor de SGLT2. Tá? No futuro a gente vai fazer os dois, porque se Deus quiser, a gente vai ter os dois na atenção primária, num futuro que eu não sei quando, mas eu espero muito que isso aconteça. Tá? Agora, falando de insuficiência cardíaca, tanto insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que é onde a fração de ejeção está reduzida, o nome já diz, quanto em fração de ejeção preservada, que é quando o ecocardiograma mostra a fração de ejeção preservada, mas o paciente tem sintoma de IC, tem edema, tem cansaço, e principalmente, se você quiser um marcador para isso, pode usar o NT-proBNP, que é o marcador mais barato para isso, ou então a gente pode fazer um eco, como a gente tem um trabalho na Santa Casa que nós fizemos um eco com strain, e o strain é um tipo de eco que consegue mostrar a insuficiência cardíaca, mas se é o paciente, é inibidor de SGLT2. Aí não tem nem o que falar, tá? Tanto para uma quanto para outra, é inibidor de SGLT2, porque ele reduz em 32% a hospitalização por insuficiência cardíaca. 32%. Ele reduz, e não tem nenhuma heterogeneidade em relação a qual inibidor de SGLT2. No caso, no Brasil, nós temos dois, a empagliflozina e a dapagliflozina, e a dapagliflozina é o que está no SUS.
Então, a gente pode usar ou um ou outro, tá? Não tem nenhum problema da gente poder escolher esses aí. Reduzem a morte cardiovascular porque diminui a internação por IC. Redução de 18% com NNT de 32%. Ou seja, é um NNT extremamente robusto, tá? A hospitalização por IC não é tanta, mas ele reduz extremamente a mortalidade, mas reduz em 11%. E agora, a outra complicação do diabetes, a doença renal. Primeira coisa que eu preciso muito pedir para vocês, o paciente com diabetes já vem de fábrica com insuficiência cardíaca e com insuficiência renal. A gente só falta descobrir. Então, por favor, meçam a creatinina e olhem a albuminúria. E façam o cálculo da taxa de filtração glomerular. Tá? Eu não sou tão tecnológico quanto a Andressa, mas pode entrar no aplicativo de vocês, que tem lá MedCalc, qualquer ferramenta para calcular a taxa de filtração. Não precisa pedir mais clearance de 24 horas, tá? E os nefros nem querem que a gente fale mais clearance. É taxa de filtração glomerular e albuminúria isolada. Não precisa também mais de urina de 24, tá? Que é horrível colher urina de 24 horas, né, pessoal? Convenhamos, tá? E aí, se esse paciente tem a taxa de filtração glomerular abaixo de 60, tá? Ele já começa o inibidor de SGLT2 de cara, tá? Associando ou não a metformina. E se ele tiver entre 30 e 44, a gente associa a metformina em dose reduzida. E entre 15 e 29, só inibidor de SGLT2, tá? Abaixo de 15, nós não temos um estudo. Vejam vocês, redução de diálise, 38%. Tá? Então, não é nada desprezível e tanto faz a taxa de filtração glomerular. Até o paciente com taxa de filtração muito alta, ele tem benefício. Então, pessoal, se a gente olhar a insuficiência cardíaca, o inibidor de SGLT2 e o preço do medicamento e a disponibilidade no serviço público, o que eu posso dizer para vocês? Comecem a tratar os pacientes com diabetes com metformina e inibidor de SGLT2, tão logo seja possível. E deixe a gliclazida, que é a terceira droga que tem no SUS, como uma opção para baixar a glicada, tá? Porque ele é muito segura. Então, tanto faz a albuminúria também, o paciente tem benefícios com albuminúria alta ou não, e isso é independente, o melhorar ou não o rim é independente da presença da doença cardiovascular. Então, quando você pensar em rim, pense em coração. Quando você pensar em coração, pense em rim. Eles estão casados e ficam casados na saúde e na doença. Esse é o problema. Quando um adoece, o outro adoece junto. Tá? Então, esse binômio vocês têm que guardar, porque isso é muito importante para a gente guardar. Redução de albuminúria, 21%. Tá? Então, o que eu queria concluir para vocês, que paciente sem complicação cardiorrenal, aí vocês podem tirar foto, que eu não tenho a tecnologia. Andressa, me ensina depois isso, né? Como é que faz, porque sem complicação cardiorrenal, terapia combinada se a glicada acima de 7,5. Mas eu acho que desde o início a gente deve combinar, tá? Controle intensivo e precoce, inibidor de SGLT2 e GLP-1, se o paciente for de alto risco, tanto faz a glicada. GLP-1, se ele tiver obesidade, tá? Rezando para que um dia o Ministério entenda que essas medicações têm que estar disponíveis. Doença cardiovascular, GLP-1 inibidor de SGLT2. Esquece a metformina, mas use se a glicada subir. Insuficiência cardíaca, inibidor de SGLT2 é o principal. Doença renal, inibidor de SGLT2 com metformina, também é muito importante para a gente, tá? Era isso que eu queria passar para vocês e muito obrigado pela atenção. Para além da popularização das medicações, como a SBEM e as demais sociedades têm atuado em prol da taxação de alimentos de alta densidade calórica, ou seja, ela quis dizer ultraprocessados. Taxação de alimentos de alta densidade calórica, controle, só marketing.
alimentar infantil e marketing agressivo, barateamento de alimentos in natura. Isso aí a SBEM lutou muito para que tivesse aquele selinho que vocês estão vendo hoje nos alimentos, com uma lupa, né? Rico em açúcar, rico em gordura saturada, rico em sódio. Não era para ser um selinho, era para ser um triângulo grande, mas aí o lobby da indústria alimentícia bloqueou, tá? E o lobby da indústria alimentícia fez uma outra coisa agora, né? Tirou a taxação extra na reforma tributária do ultraprocessado, tá? Então agora está baratinho comprar ultraprocessado. Então a gente luta, rema muito contra essa maré do lobby, mas eu acho que a gente precisa orientar nosso paciente. Esse selinho é o primeiro que a gente começou, né? Tem um aplicativo que chama Desrotulando, tá? O Desrotulando, você lê o código de barra do alimento e ele dá uma nota de 0 a 100. Passe para os pacientes de vocês também. Quer falar alguma coisa? Tem uma pergunta aqui que eu vou falar para a Andressa, que a gente estava vendo antes, sobre esse uso indiscriminado da semaglutida. Queria que você comentasse um pouco isso, até que ponto isso é até prejudicial para a gente, né? A diferença é aquela história, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, assim, a gente sabe disso, as pessoas estão se automedicando, é uma medicação que deveria ter, ela não precisa ela não precisa reter a receita para ser vendida, mas em tese ela é vermelha, né? Então precisa apresentar a receita para que ela possa ser vendida, mas na prática isso não acontece aqui no Brasil hoje, né? E aí, de fato, é a medicação das famosas, né? Tirzepatida também está vindo aí com esse apelo todo, né? E o que a gente tem que lutar mesmo é que as pessoas não usem por conta própria, porque as aberrações acontecem assim, subir dose, começar sema com miligrama direto, enfim, né? E as aberrações também vêm do nosso próprio meio médico, né? Com aplicação em clique, né? Então, assim, a gente tem que lutar. Eu falo, não existe meio íntegro, né? Ou você é íntegro ou você não é íntegro. Então, assim, não existe, não, mas para aquele paciente eu uso semaglutida 2 vezes na semana porque eu acho que tem maior resposta. Não, gente, quem é você na fila do pão, né? Assim, a gente, isso é nível Y de evidência. A gente tem que ficar assim, emparelhado com os estudos de fase 3. Então, assim, o estudo de fase 3 fala que o uso semanal é uso semanal. As doses do estudo de fase 3 é 0,25, 0,5, 1 miligrama, é isso que a gente vai fazer. Agora, eu achar que, não, mas esse paciente eu vou mandar aplicar na quinta, porque no domingo ele vai se sentir bem, então eu vou aplicar toda vez na quinta. Não, isso não dá. Eu acho que a obesidade já é um mito, né? A gente fala muito, é mítico. Tudo que tem a ver com obesidade é mítico. Se a gente não ficar na linha, a gente começa a gerar esse tipo de ruído, e é esse tipo de ruído que faz com que o nosso país tenha 61% da nossa população com sobrepeso e obesidade, né? Assim, eu sou muito assim nessa visão, assim, não dá para florear, né? Eu queria informar vocês que existe uma associação, Associação de Combate ao Tabagismo, ACT, vocês podem entrar no site, do qual eu faço parte. E a semana que vem, no começo de agosto, a gente vai para Brasília, onde se reúnem várias associações e sociedades que combatem a obesidade, o fumo, a hipertensão e também o consumo de alimentos ultraprocessados. É um trabalho interessante e nós participamos há vários anos representando a Sociedade Brasileira de Diabetes. E já conseguimos alguns avanços. E durante o evento a gente faz um trabalho de advocacy junto com os parlamentares. Então a gente passa uma tarde visitando alguns deputados para discutir algumas emendas, algumas ações que podem ajudar no combate ao refrigerante e ao ultraprocessado. Mas, como o João disse, o lobby é fortíssimo, é muito complicado. Mas a gente vai lá justamente para acabar com esse lobby. Uma pergunta aqui, se o clínico deve iniciar o tratamento da obesidade, sem dúvida nenhuma, tá? Não, outras perguntas que tem aqui, não tem no SUS nenhum tratamento, eu já disse, né? Mas é uma briga da SBEM e para que isso ocorra, vamos submeter novamente. Quem sabe ano que vem a gente já vai ter, esse ano, talvez, ano que vem,
a lira e a semaglutida de outro laboratório, talvez fique mais barato, não estou acreditando muito nisso. E tem uma pergunta aqui para a Andressa em relação à associação medicamentosa para o tratamento da obesidade, né? Que você sugere? Gente, é uma doença multifatorial, né? Então, assim, a gente vai precisar de múltiplos sítios de ação. Vamos pegar, por exemplo, sema e lira, né? Eles são saciadores, eles diminuem a quantidade de comida no prato, mas muitas vezes os pacientes estão em uso, eles referem que aumenta a craving para doce, né? E aí a gente consegue, por exemplo, com naltrexona, bupropiona, bloquear. Eu quero que vocês tenham uma imagem mental que é basicamente isso, né? A lira e a sema são um grande guarda-chuva, a tirzepatida é um guarda-chuva mais fechado, ela pega mais os padrões alimentares. Não dá para tratar igual quem belisca doce, de quem belisca salgado, de quem come grande quantidade de alimento, né? Então, hoje a gente tenta, na prática do consultório, usar questionários para identificar os comportamentos alimentares. Um dos que a gente está aplicando agora mais na Santa Casa é o FCA, é uma escala de fenótipos e comportamentos alimentares do Instituto CATS, da Argentina, para a gente conseguir ver se o paciente é beliscador, desorganizado, volumétrico, se tem transtorno compulsivo alimentar. No transtorno compulsivo alimentar tem um diagnóstico categorial pelo DSM, só que muitas vezes a gente pode, por exemplo, um paciente com transtorno compulsivo alimentar, a primeira linha é a lisdexanfetamina, quando a gente fecha o diagnóstico, mas muitas vezes a gente associa ou lira ou sema, a depender do percentual de peso que o paciente precisa perder. Então, associar, sim, devemos ter uma imagem mental do que a gente está fazendo, se a gente está tratando quantidade, belisco, para onde que está indo esse comer do paciente, né? Aqui uma pergunta, se tratamento da obesidade é para o resto da vida. Tá? É para o resto da vida. E entendam como dislipidemia, como hipertensão, como diabetes, ninguém vai suspender o medicamento, então a gente pode usar. E aí, ao encontro dessa pergunta, vem algum dano de longo prazo em relação ao uso da lira e sema para pâncreas, né? Então, a grande vantagem da lira e da sema é que elas são extensamente estudadas e cada estudo desse tem um grupo placebo. Tá? Então, uma revisão que saiu agora no EJ, né, justamente comentou isso. Olhando os pacientes que foram expostos a lira e sema e comparando com o grupo placebo, não houve aumento de amilase, não houve aumento de câncer de pâncreas e pancreatite. Mas eu vou pedir uma coisa para vocês. Não fiquem dosando amilase e lipase, porque ela aumenta mesmo com o uso da lira e da sema. Isso não significa pancreatite. Pancreatite é um diagnóstico clínico. Aí você pode dosar amilase e lipase. Mas, respondendo as perguntas aqui, é para o resto da vida e não houve nenhum desbalanço em relação... o Sotero está falando aqui, ninguém trata exame, né? Tem que tratar o paciente, tá? Deixa eu só voltar rapidamente aqui. Andressa, rapidamente... topiramato, quando que a gente poderia usar off-label para obesidade? Gente, o topiramato é uma medicação que ele estabiliza o neurônio GABAérgico, né? Então, a gente usa muito para aquele paciente, na prática, aquele paciente que tem o belisco de final do dia, que a gente fala assim, terminou a caixa de bis, né? Então, nesse paciente, a gente tenta entrar com o topiramato, ele tem uma ação também em anidase carbônica aqui, em glândula salivar, o doce fica menos gostoso, né? E ele tem uma questão dessa estabilização do neurônio GABAérgico que faz com que diminua a impulsividade. Tá? Agora, tomem cuidado, porque na prática, topiramato é um estabilizador de humor, né? Então, não saiam dando topiramato assim, porque às vezes o paciente está com o humor mais deprimido, e aí você tranca esse paciente no humor mais deprimido. Então, muito cuidado com a cabecinha das pessoas que vocês estão lidando. Eu falo, não sabe o que vai dar, dá pelo menos um orlistat, né? O máximo que vai acontecer é uma esteatorreia, né? Mas está na dúvida, acho que vão pegando a mão, o clínico tem que tratar, a obesidade é uma doença de todos. Né? Tem uma última pergunta aqui que a gente está com o tempo encerrando, quando utilizar inibidor de SGLT2 no paciente com diabetes tipo 1? Nunca. A gente não pode usar porque isso aumenta o risco de cetoacidose diabética. Tá? E ele é uma medicação, e é cetoacidose euglicêmica, não hiperglicêmica. Então ele chega no pronto-socorro com um quadro de cetoacidose, tá? Dor abdominal, vomitando, e a hora que o clínico vai olhar a glicemia está normal. Ele não vai pensar nunca que existe cetoacidose euglicêmica. E aí chama o cirurgião. Dor abdominal, vômito, ninguém sabe por que acontece?
Vamos abrir para ver o que tem. Então, a gente não recomenda o uso de inibidor de SGLT2 para paciente com diabetes tipo 1, tá? Queria passar a palavra, então, para o nosso coordenador aqui, meu amigo Sotero, para fazer o encerramento da sessão. Vocês vão aprender que a coisa mais importante é ter amigos como João e Andresa, porque aí você aprende por osmose. Eu queria agradecer a vocês, dar os parabéns à comissão organizadora pela brilhante convocação deles dois e desejar a vocês um fim de curso maravilhoso, um bom final de semana, um bom domingo. Obrigado.